Nesse exato momento, o Bitcoin está passando por uma forte queda abaixo dos US$ 90.000, mas ele pode estar nos contando uma história bem interessante na parte macroeconômica e da liquidez mundial. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então aqui o Bitcoin, ele agora consolidou que ele está realmente numa queda bem mais acentuada nesse exato momento, 88.900, né? Quando você for assistir esse vídeo, pode ser que nós estejamos bem abaixo ou acima disso, né? Quem sabe? E aqui você tem todo aquele mau humor, será que nós estamos diante de um bear market, etc. E bastante ligado com o mau humor generalizado dos mercados, apesar de que nesse exato momento a SP500 não está numa queda, está meio andando de lado, e você tem aquela coisa, né? Todo mundo com aquele medo extremo, né? O extreme fear, naquele Fear and Greed Index, que a gente conhece muito bem. Então, o que está acontecendo? O Bitcoin, ele, como eu sempre falo aqui nesse podcast, para quem me acompanha, ele é um excelente barômetro de liquidez. E o que eu quero trazer hoje é uma visão um pouco diferente sobre os aspectos macroeconômicos que estão criando um grande buraco de liquidez e uma incerteza muito grande para as próximas semanas, e o Bitcoin acaba sendo um dos principais ativos que tem essa sensibilidade para farejar a falta de apetite, né, para o risk on, né, para os ativos de risco. E eu vou entrar em detalhes sobre todos eles no capítulo de hoje. Mas antes de mais nada, se você gosta sobre mecânica monetária, né, todos os assuntos envolvidos como funciona a liquidez do mundo, como que ela circula ao redor do mundo, mas principalmente como que ela influencia os seus investimentos, você pode seguir a gente aqui no Substack, com vídeos como esse, gratuitos, de segundas a sextas-feiras, e aos finais de semana você pode ver a Universidade Omnimacro, onde membros podem entrar aqui nos detalhes, né, para entender de fato como funciona a mecânica monetária. E também, gratuitamente, você pode acompanhar os resultados do nosso portfólio Omnimacro, né, que a gente vai sempre atualizando. Claro que agora está sofrendo um pouquinho de baque nesse exato momento, mas o foco é sempre o longo prazo, e membros também podem acompanhar o nosso portfólio com a alocação exata e também sempre que nós fizermos uma mudança. Inclusive, a gente fez uma mudança no próprio Bitcoin, né, que faz parte ali de uma das alocações que nós temos, e aí os membros puderam ver essa mudança, né? Vocês podem até colocar nos comentários abaixo, caso você seja membro também, mas todos os links estão aqui na descrição. Então, vamos agora falar de uma parte bem importante que está criando mais problemas ainda em relação ao vácuo que nós temos nesse exato momento, que cria esse mau humor nos mercados, e isso é dentro dos Estados Unidos. Então, você acabou de ter uma notícia que saiu aqui, falando sobre o grande dilema do Fed para a decisão de dezembro, porque você tem aquela grande questão de que o mercado de trabalho ele está tendo uma importância cada vez maior em relação à inflação para a tomada de decisão sobre os cortes de juros. Então você tem um mercado que espera que os juros sejam cortados e adorariam que o Jerome Powell não tivesse colocado dúvida nesse processo em dezembro, porque ele literalmente disse que não tem nada certo para dezembro, né? E isso é uma coisa que você precisa dos dados para poder ver isso, só que é exatamente esse o problema. Nós não temos dados. Então, pela primeira vez desde 2013, o US Labor Department, né, que é ali o departamento do trabalho, né, do emprego americano, falou que ele vai cancelar o relatório de outubro sobre o emprego americano, que é exatamente o que precisa para poder tomar a decisão, né, ali do pessoal do Fed, do FOMC, apesar de que não é tão necessário assim se você acompanha a economia real, mas isso é crucial e atrapalha bastante, e tudo isso foi por conta, obviamente, do shutdown recente que teve nos Estados Unidos, e agora estão tentando tirar o atraso. Mas o que mais chama atenção, o que mais cria problemas, que adiciona mais uma incerteza, é uma das minhas principais broncas, pessoalmente, né? Quem conhece esse podcast há mais tempo sabe do que eu estou falando, é a obrigatoriedade do Fed de criar uma agenda onde você tem um dia específico onde o FOMC vai dar aquela decisão sobre as taxas de juros, o que vai acontecer, etc., e não agir se ele tivesse realmente a importância que tem, né? Se os juros fossem essa varinha mágica que resolvesse todo o problema da inflação ou do desemprego, bastando você subir ou fazer os juros caírem, você também tem o problema de que, pelo fato desse relatório ter sido cancelado, você vai ter que esperar pelos dados de novembro. Só que os dados de novembro vão sair
no dia 16 de dezembro, que é 6 dias depois da decisão do dia 10 de dezembro, que já está pré-agendado. Olha o problema. O Fed vai definir o que vai acontecer com os juros com a informação que ele não tem, e a informação que já é atrasada, porque deveria ser a informação de novembro, ele só vai receber 6 dias depois dessa reunião. Aí chega 6 dias depois, vem aquela informação que ele precisa, não, mas agora não dá para a gente agir, porque a reunião que nós temos, na verdade, agora é só em janeiro. Você percebe o problema? Isso não tem o menor cabimento, né? Então você vê ali o problema de timing gigantesco que você começa a criar e aumentar. E aí, a única forma de você tentar ter dados mais concretos é ir para o mercado de apostas, como o Polymarket, que se tornou um dos melhores indicadores para você poder ver o que o dinheiro de fato está apostando. Olha, dá uma olhada no tamanho desse mercado. Então me chama muita atenção sempre, né, para eu poder usar não previsões, apesar de ser um mercado de previsões, mas pelo menos para fazer um pouco mais de análise, é a profundidade desse mercado. Nós já estamos falando de 120 milhões de dólares para a reunião do dia 10 de dezembro. Isso aqui provavelmente vai subir significativamente 30%, 40%, 50%, até dobrar de quanto mais próximo chegarmos dessa data. E é aqui que houve uma grande reversão, que a gente tinha até comentado recentemente, né, que tinha passado ali aquela quase garantia de que teríamos um corte de 25 basis points, né, 0,25%, e agora já teve uma explosão para 64% de que não teremos nenhum tipo de corte. E isso não é uma boa notícia para o mercado, para o risk on. Se você quer ações, se você quer Bitcoin, se você quer todo esse tipo de estrutura de risco, é exatamente o que você não quer. Então isso só aumenta mais ainda os problemas dessa previsibilidade do mercado, dessa confiança do mercado. E aí fica também em aberto alguns outros fatores que também vão piorando essa questão da liquidez. Uma das grandes expectativas que todo mundo tem é que agora, com o fim do shutdown, depois de todas as negociações, depois do aumento do teto da dívida, finalmente deveríamos ter uma carta branca para os gastos do governo, né? E aí todo mundo olha para a famosa conta do TGA, né? O TGA, que é a conta do Tesouro, a gente acompanhou, né, nesse podcast toda essa parte aqui da recomposição dessa conta, depois de toda a renegociação do teto da dívida, e agora que ela foi preenchida, né, entre aspas, ela precisa começar a ser gasta, só que isso está acontecendo numa velocidade bem menor do que muitos imaginam, né, não tendo essa injeção de gastos fiscais, aquele famoso nothing stops this train, né? Nada pode parar esse trem, só que o trem está literalmente com o freio de mão puxado, então ele represa parte dessa liquidez, e é claro que eu explico claramente nesse podcast que o fato de o gasto começar não vai necessariamente fazer o preço do Bitcoin subir, porque as coisas não funcionam dessa forma de jeito nenhum. Isso depende dos receptores o destino, né, dessas contas, os servidores públicos, por exemplo, né, ou contractors, etc., para aí sim começar a entrar na liquidez de uma forma mais significativa. E para melhorar a situação ainda, né, falando de uma forma bastante irônica, você cria mais um tipo de incerteza, que é o acompanhamento das taxas de juros do sistema euro-dólar, né, no sistema repo, onde você tem o crédito interbancário, principalmente fora dos Estados Unidos, que está mostrando uma certa volatilidade, apesar dele ter baixado novamente, o que em princípio é uma boa notícia, que significa que os bancos estão conseguindo pelo menos performar, fazer ali as suas operações. A volatilidade não está legal, então e ainda estamos numa tendência de subida, então é aquele problema que talvez esteja mal resolvido, que você não sabe exatamente o que é. Depois teve aquela reunião que o Fed teve com os principais bancos, né, que a gente chama de primary dealers, que eu já falei em capítulos anteriores. Então você tem todo esse mal-estar
que acaba chamando muito a atenção. Mas voltando aqui agora para o Bitcoin, em princípio isso parece uma péssima notícia para o Bitcoin, né? Você pode estar bearish, etc. Inclusive é o que nós estamos nesse exato momento, só que os fundamentos do Bitcoin nunca estiveram tão bons como agora, né? Você tem a adoção institucional gigantesca, você tem ali todos os ETFs, apesar de que agora estão sendo requisitados muitos saques, só que o Bitcoin ele tá fazendo exatamente o que ele se propõe a fazer, pelo menos nos últimos meses, porque como ele virou um grande ativo macro, ele acaba sendo um grande indicador, como se fosse o polymarket. Então ele depende desse apetite para risk on e depende da liquidez global. Então ele acaba tendo esse excelente reflexo é um dos primeiros ativos que já mostra essa sensibilidade de que o faro ali para o risk on está bastante sensível para uma certa fuga de capital. E ele facilita bastante você ter liquidez ali na hora. E principalmente pelo fato de ser um ativo muito pequeno ainda, né? São só 2 trilhões de dólares, né? Principalmente ali no mundo cripto, que não é nada comparado ao volume só de Ripple, né? O volume são de 7 a 10 trilhões de dólares por dia de movimentação. Então isso aqui acaba sendo extremamente sensível, só que ele ajuda você a entender um pouco desse apetite de risco. E tem uma outra coisa que agora volta a chamar atenção, que não se fala muito. O dólar, o nosso DXY, então a gente já veio acompanhando desde aquele movimento ali, ó, de julho, de 1º de julho de 2025, ele só veio subindo. E agora finalmente cruzou aqui, ó, mudando inclusive a tendência, querendo ensaiar agora uma tendência bullish de alta. E isso demonstra também, como um barômetro de liquidez, que isso pode começar a criar problemas, principalmente para os países que não são os Estados Unidos, já que os seus ativos não começam a valer mais tanto denominados em dólares. É literalmente o milkshake do dólar. O problema do dólar não é quando ele cai. Esse é o objetivo de toda moeda de reserva global. O problema é quando ele sobe e você começa a ter problemas para servir a sua dívida em dólares. E isso, juntando todos esses fatores, então, se a gente recapitular aqui, você tem a falta de clareza em relação ao Fed, que criou aquela indecisão desde antes, a falta do relatório do Departamento do Trabalho, o descompasso das agendas aqui com o que vai acontecer no futuro, talvez criando uma decisão, a chance da decisão do Fed ser errada, né, como se eles tivessem a ferramenta para consertar, que piora mais ainda as coisas, e ainda tendo ali a expectativa cada vez maior do mercado de que nenhum corte será feito, o que é uma má notícia se você gosta do risk on, e aquela liquidez que você estava esperando do TGA, na verdade, não está vindo, e aqueles custos de financiamento interbancário que você gostaria que fossem mais estáveis e baixos não estão. Então, assim, aí você tem uma combinação perfeita macroeconômica para uma queda do Bitcoin, como você está vendo agora. Só que se você avaliar só o Bitcoin, eu nunca vi fundamentos melhores, eu nunca vi uma segurança tão boa, nunca vi uma adoção tão grande. Então, assim, é importante você ter esse tipo de noção ao longo do tempo para avaliar ali o que é melhor para o seu portfólio. Então, espero que isso possa ter ajudado um pouco, né? Principalmente se você está só focado nesse gráfico, porque ele, na verdade, conta uma história muito, muito maior do que a gente imagina.